Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Volney Garcia, professor associado da Fundação Dom Cabral, titular da CD em Consultoria. O nosso tema hoje é governança corporativa. Governança é um tema que vem crescendo em termos de interesse dentro das organizações brasileiras, assim como no resto do mundo, e esse crescimento ele não vem por acaso. Esse maior interesse é função de uma série de transformações que a gente poderia dividir entre transformações determinadas pelo ambiente externo e transformações determinadas pelo ambiente interno das organizações. Do ponto de vista do ambiente externo, mudanças no macroambiente, criando grandes organizações, criando blocos de empresas, grupos de empresas, mudanças no ambiente de negócio propriamente dito, com reestruturações setoriais, aumento da complexidade no ambiente de negócios e revisões institucionais, onde instituições multilaterais, organizações profissionais e instituições do mercado nacional, especialmente, cobram das empresas princípios e regras de relacionamento que lhes deem maior segurança nesse relacionamento, relacionamentos mais estáveis. Do ponto de vista dos determinantes internos, especialmente mudanças societárias através de reestruturações de processos sucessórios, realinhamentos estratégicos das organizações, onde as empresas não só estão preocupadas com a definição de uma estratégia, de um plano estratégico, mas especialmente da implementação, da execução desse plano estratégico, e reordenamentos organizacionais, onde principalmente a entrada de profissionais no processo de gestão, separando a dimensão propriedade da dimensão gestão, levaram as organizações a quererem, de alguma maneira, controlar mais de perto o processo de gestão das organizações. Muito bem, esses são os principais tópicos assim, que depois podem ser aprofundados de acordo com o interesse de cada um de vocês. Partindo desses determinantes, o que aconteceu foi uma assimilação e uma internalização das práticas de governança corporativa, ou as chamadas melhores práticas, vamos dizer assim, depois a gente fala um pouco mais delas, as chamadas melhores práticas de governança sendo incorporadas, sendo adotadas pelas organizações no sentido de se alinharem àquilo que o mercado exige dessas organizações nos dias de hoje. Indo um pouco mais na base, da onde que vem a governança ou o porquê da necessidade da governança? A gente listou aqui alguns pontos, eu não vou aprofundar em todos eles, mas vou dar uma passada geral e um foco especial no primeiro item, que me parece o mais relevante de todos. Alguns aspectos, então, levaram as empresas à busca dessas práticas a fim de que possam ter segurança do processo de gestão. O ponto número 1 aí são os chamados conflitos de agência, que a gente já vai entrar um pouquinho mais explicando o que significa isso. Em função desses conflitos, naturalmente a gente tem o que se chama de custos de agência, riscos especialmente. Um outro ponto, os chamados direitos assimétricos, os famosos, por exemplo, conflitos entre minoritários e majoritários. O equilíbrio de interesse de outros stakeholders. Hoje as organizações elas não estão mais somente a serviço dos seus acionistas, dos seus proprietários, elas também estão a serviço de vários outros públicos, os seus clientes, a sociedade, os seus colaboradores, os seus fornecedores, outras instituições, outros organismos com os quais a empresa se relaciona e que de alguma maneira estão interessados no que essa empresa está fazendo no mercado nos dias de hoje. E bom, em função disso, as organizações naturalmente, os acionistas especialmente, que assumem um risco em relação a tudo isso, se preocuparam assim, em criar forças de controle para fazer com que o processo de gestão não escapasse daquilo que é a expectativa dos acionistas, que necessariamente não estão mais na linha de frente, não estão mais na gestão. Muito bem.
vamos tentar entender um pouquinho mais o que são os conflitos de agência, que talvez sejam a base disso tudo. Os conflitos de agência, eles têm origem, depois eu volto aqui, em dois axiomas, vamos dizer assim. Um primeiro axioma, conhecido como axioma de Klein, ele nos diz o seguinte: não existe o contrato completo ou o contrato perfeito. Qualquer contrato que a gente possa fazer, sempre haverá alguma margem de discussão de algum ponto que não tenha ficado suficientemente claro, que mereça alguma interpretação diferente e assim por diante. Existe um número muito grande de contingências possíveis, as reações a essas contingências diferem de cada indivíduo, de cada stakeholder com o qual a empresa se relaciona, e de outro lado, essas contingências passaram a ocorrer com uma frequência cada vez maior. Por exemplo, algum tempo atrás não se falava em questões ambientais em relação às empresas, por exemplo, ou não se falava em questões tão fortemente, ao menos em questões relacionadas à compliance, né? A adequação da empresa a leis, regulamentos da sua atividade, do país e assim por diante. Então, em função disso, não é possível prever tudo, não existe um chamado contrato completo, vamos dizer assim. De outro lado, tem um outro axioma que completa esse raciocínio, dizendo que se de um lado não existe o contrato completo, de outro lado não existe o agente perfeito, não existe o executor, o responsável por implementar o contrato que seja perfeito. No caso das organizações, os interesses dos executivos, por exemplo, o ideal é que eles estejam alinhados com os interesses dos acionistas, mas ainda assim os acionistas têm determinados interesses, os executivos têm os seus próprios interesses, e esses interesses nem sempre vão numa mesma direção. Às vezes acontece conflito entre esses interesses. Por exemplo, qual que é o principal interesse do executivo contratado para ser o gestor de uma organização? Talvez a primeira resposta diga: entregar um resultado para a empresa. Isso é pela ótica da empresa. Pela ótica do executivo, a principal preocupação dele é o interesse na carreira dele, no crescimento pessoal e profissional dele, no aumento da renda dele e assim por diante. Então, a gente tem que entender isso pela perspectiva, no caso do executivo, para entender que o interesse dele eventualmente não será o mesmo em todo o tempo, não será 100% igual ao interesse do acionista. Muito bem, partindo desses dois axiomas, quer dizer, nós temos de um lado acionistas, de outro lado gestores e, consequência disso, que a gente chama de relação de agência. Relação de agência é aquele processo onde alguém vai executar alguma coisa em nome de alguém. No caso das empresas, das organizações, sejam elas familiares ou não, os acionistas são chamados agentes principais. Eles é que têm o poder, eles são o poder. E eles que delegam poderes, outorgam poderes para os gestores. O gestor não é o poder, ele tem o poder que foi delegado para alguém. Muito bem, os focos dos acionistas são em direção a decisões financeiras, alocação de recursos, aumentar o retorno dos seus investimentos e, de outro lado, mitigar ou minimizar os riscos para que esses retornos não sejam prejudicados. Já os gestores, eles são considerados, então, agentes executores. Eles são outorgados, eles recebem delegação de poder, eles não têm poder próprio, o poder que eles têm é delegado por alguém. Né? No estatuto da empresa vai constar lá, os poderes da diretoria são tais, tais e tais e tais, e o gestor terá que agir, então, nos limites daquilo que o estatuto social da empresa e a própria lei definem como de sua responsabilidade. E o foco dele, então, está em decisões mais empresariais, no domínio do negócio, no conhecimento da gestão, na execução da estratégia e na operação do negócio. Muito bem.
Sendo esses os dois atores, quer dizer, o que os acionistas entregam para os gestores? Eles entregam recursos para a capitalização da empresa, quer dizer, são eles que investem, são eles que põem dinheiro no negócio, ainda que esse dinheiro seja fruto de trabalho acumulado ao longo do tempo, mas se transforma num patrimônio que ele transfere, delega então para o gestor cuidar para ele, né? E em troca disso, quer dizer, ele vai receber serviços de gestão dos executivos, né? Os executivos entregam para ele serviços de gestão e entregam também informações sobre resultados, oportunidades e riscos. Fechando o ciclo, eu entrego recurso, recebo esses serviços e remunero os acionistas, remunero os gestores pelos serviços prestados, né? A relação de agência, ela visa então maximizar a riqueza dos acionistas, né, com decisões que também, na medida do possível, maximizam os interesses dos gestores. Esse é o desafio que a gente busca conciliar dentro do processo de governança corporativa. Entendido isso, quer dizer, e na inexistência do contrato completo e do agente perfeito, surgem o que a gente chama então de conflitos de agência. De um lado eu posso ter gestores oportunistas, de outro lado eu posso ter acionista oportunista. Quer dizer, aquele acionista que se aproveita ou vai além, né, daquilo que está sob sua responsabilidade, daquilo que lhe foi delegado, e de outro lado acionistas oportunistas que muitas vezes tiram proveito do seu papel, da sua posição, do tamanho da participação que tem no seu negócio, por exemplo, né, e isso vem a causar eventuais conflitos. No caso do acionista oportunista, uma das perspectivas que surge é de ter uma excessiva concentração da propriedade, né? E a partir daí, eventualmente um controlador prejudicar ou não zelar adequadamente pelos interesses dos minoritários. Muitas vezes eu tenho, quando o acionista é também o principal gestor, eu tenho, o acionista controlador é o principal gestor, eu tenho aí uma sobreposição de papéis. Ele está no papel de acionista, mas está no papel de gestor também, e às vezes tem tem acionistas minoritários que possam não ter os seus interesses contemplados por aquele controlador que concentra excessivamente o poder e que não alinha as decisões em prol do negócio como um todo, alinha as decisões mais em função dos seus interesses pessoais, né, ou dos seus interesses enquanto acionista controlador, vamos dizer assim. Conflito típico no acionista, então, é ter conflitos que são conflituosos com os gestores, né, e esses agentes podem vir a exercer práticas oportunistas. Do lado dos gestores, o processo se inverte, né? O gestor ele tem, normalmente, no âmbito do negócio, até mais informação do que o acionista. Ele sabe mais o que está acontecendo. Ele acessa muitas vezes primeiro as oportunidades em relação aos acionistas. Ele acessa primeiro os controles da empresa em relação ao acionista ou ao conselho, se for o caso. Então o fato dele estar mais próximo disso, dele ter uma proximidade maior com isso, também pode fazer com que ele tire proveito dessa circunstância de passar por ele o controle da informação, assim, e ele tirar proveito disso. Obviamente que na medida em que há há oportunismo dos dois lados, tanto de acionistas quanto de gestores, a consequência disso é que surgem reações, né, buscando proteger os interesses de ambos os lados, mas especialmente do lado dos acionistas,
notadamente no caso de acionistas minoritários ou no caso de acionistas investidores, como no caso das companhias abertas, que muitas vezes até nem tem um acionista controlador, mas que tem lá na presidência, no conselho, especialmente na presidência executiva, executivos contratados. Então esses acionistas e investidores começaram a se preocupar em criar mecanismos de defesa em relação a essas práticas oportunistas. A principal delas aí a gente pode citar as boas práticas de governança. Além disso, institutos legais e marcos regulatórios que protegem ou que zelam pelos interesses especialmente dos minoritários, a constituição de conselhos, cada vez mais, se possível, conselhos compostos por profissionais independentes, ou ao menos que tenham a participação de conselheiros independentes, para garantir que a análise seja uma análise mais isenta em relação a esses eventuais interesses, seja de acionista ou seja de gestor. O conselheiro independente tem esse papel de ter um olhar mais, entre aspas, profissional sobre essas questões, mais racional, olhando o interesse do todo, olhando o interesse da empresa. O seu principal compromisso deve ser com o negócio como um todo e não com algum stakeholder em particular. Esse é o ideal da expectativa em relação aos conselheiros, especialmente aqueles que são independentes, e que visa, assim, com esse tipo de prática, então, equilibrar o jogo no sentido de mitigar, eliminar as eventuais ações oportunistas, seja de que lado for. Os conflitos são, assim, grande parte conhecidos ou classificáveis, vamos dizer assim, seja entre majoritários e minoritários, seja entre proprietários e gestores, e nem sempre ambos estão presentes. Às vezes eu tenho conflito entre acionistas presentes, mas não tenho conflito entre proprietários e gestores. Às vezes eu tenho conflitos entre proprietários e gestores e não tenho conflitos entre acionistas. Quando essas situações acontecem, a gente observa, normalmente quando ambos os conflitos estão ausentes, é porque existem práticas eficazes de governança. Os mecanismos de controle estão muito bem estabelecidos, e não só estão estabelecidos, como são praticados. A pior situação é quando os conflitos, ambos os conflitos estão presentes, porque provavelmente nós não temos aí prática nenhuma ou boa prática nenhuma de governança. E aí as situações intermediárias, onde eu posso ter conflitos entre acionistas majoritários e minoritários e não ter conflitos entre proprietários e gestores. Nesse caso aqui, o que acontece é o que a gente chama de práticas originárias da dispersão, quer dizer, o capital se pulveriza, os interesses entre controladores e minoritários necessariamente não são os mesmos, e essa dispersão de capital faz com que os eventuais interesses de alguma das partes não esteja bem atendido. E de outro lado, eu posso ter situações onde práticas originadas da concentração, ou seja, existe bloco de controle, existe uma forte concentração da participação acionária, mas os gestores, mas tem conflitos desses com os gestores. Normalmente começa a haver desentendimento do controlador com o gestor, e aí a situação vai se tornar insustentável ao longo do tempo. Muito bem, isso são algumas leituras, assim, dos possíveis conflitos que acontecem no processo de governança.
né? A governança em si, ela é um conceito muito amplo, ela abrange muitas questões, ela não é uma coisa focada numa área específica da organização, né? Vocês têm um exemplo aqui, a gente cita, por exemplo, a governança abrange questões relativas a direitos, né? Seja dos majoritários, dos minoritários, mas ela cuida, trata de direitos. A governança também trata das relações, né, entre os chamados órgãos da governança, as instâncias da governança, né, acionistas, conselhos e diretoria executiva, notadamente, procurando maximizar o desempenho da organização. A governança trata do sistema de governo da empresa, ela define a hierarquia, ela define quem toma as decisões, quem controla quem, e disciplina, né, para as diferentes partes interessadas os respectivos papéis. A governança trata de poder, na medida em que ela estrutura a tomada de decisão, né, visando otimizar a geração de valor e a destinação dos resultados. A governança trata de valores, de princípios, né, que vão reger a corporação em suas relações internas e externas. E a governança também trata de normas, ela abrange normas, um conjunto de instrumentos, normalmente derivados dos estatutos e de regulamentos, que objetiva a excelência da gestão e a proteção dos direitos. Então a governança, de uma certa forma, é tudo isso, ela tem uma abrangência muito grande sobre a organização como um todo. E aí a gente chega numa síntese do que seria um conceito de governança, quer dizer, a governança corporativa é um conjunto de valores, princípios, propósitos, papéis, regras e processos que regem o sistema de poder e os mecanismos de gestão das empresas, abrangendo, então, uma série de aspectos, conforme vocês podem ver aí. Isso é um conceito bastante amplo, mas como ampla é a abrangência da governança nas organizações. Quais são os elementos-chave da governança? O que faz parte da governança? Normalmente a governança está sustentada num sistema de valores, de princípios, né? Na maioria das vezes, ou se não na totalidade das vezes, definida pelos controladores, pelos acionistas da organização. Né? E ela tem como elementos, então, a relação entre as partes interessadas, né? E partes interessadas aqui nós estamos falando de diversos stakeholders que compõem a organização. Faz parte, é um elemento da governança, os propósitos estratégicos e a direção, ou para onde a gente quer ir. Então a governança vai se preocupar em cuidar de se a empresa está indo na direção que foi definida como seu norte. Né? É para lá que nós temos que ir, vamos monitorar para ver se a gente está no caminho certo. A governança, ela tem a estrutura de poder como um terceiro elemento-chave, né, na medida em que ela define quem manda sobre quais aspectos, né, quem decide sobre quais aspectos, e ela tem como ferramenta subsidiária as práticas de gestão que vão auxiliar então na gestão desse processo. Dentro dessas práticas a gente pode citar, por exemplo, a questão do planejamento estratégico, a gente pode citar a questão do orçamento, né, e demais mecanismos de controle, né, que vão fazer com que a gente possa avaliar o processo de gestão da organização. Universalmente, né, se definiu, né, 4 valores, 4 grandes princípios que regem a governança no mundo inteiro, inclusive. Isso aqui teve origem fora do Brasil, né, mas foi adaptado para o Brasil. Aliás, o Brasil hoje, através do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tem aquele que é considerado um dos melhores códigos de melhores práticas de governança, né, mas ele adotou essas práticas que foram definidas internacionalmente. O Brasil é signatário dessas práticas. Os princípios da governança, isso vem sendo ajustado ao longo do tempo, mas partiu daqui, quer dizer,
um senso de justiça, quer dizer, a equidade no tratamento dos acionistas, respeito aos direitos dos minoritários, a transparência das informações, quer dizer, pedra basilar do processo de governança, a transparência das informações, né? A transparência talvez seja o grande elemento, né, de controle e segurança dentro da organização. A prestação de conta, a accountability, outro princípio fundamental da governança. Por exemplo, se o executivo principal é contratado para dirigir a empresa, ainda que eles também sejam um acionista, ele tem que prestar conta para os demais acionistas e prestar conta para os demais stakeholders, para a sociedade como um todo, mas notadamente para os acionistas. E essa prestação de conta ela é fundamentada nas melhores práticas contábeis e de auditoria, e muitas das vezes se contrata a própria auditoria para verificar se essas práticas estão sendo bem cumpridas ou não. E por fim, compliance, né, que significa que a empresa se adequa, ela está conforme em relação a todas as normas reguladoras do seu setor de atividade, da legislação do país, seja legislação trabalhista, legislação ambiental, legislação tributária, e assim por diante, né, que eventualmente são complementadas pelo que está expresso nos seus estatutos sociais, nos regimentos internos, né, esse conjunto, né, de normas, de regulamentos, moldam assim, todo o comportamento da organização, e o compliance significa então eu estar de acordo com tudo isso, eu não estar infringindo nenhuma dessas dimensões, né, de regulamentações. Assim, o compliance em si é um capítulo à parte dentro da governança, e no mundo onde nós vivemos hoje, onde as organizações estão permanentemente expostas a diferentes tipos de riscos, né? A gente pode escrever um capítulo específico sobre a questão do compliance. O compliance visa, em última análise, controlar, mitigar, se possível, eliminar riscos com os quais a organização se depara, né? E talvez, assim, de todos esses aspectos aqui, é aquele que hoje, dentro das organizações, o compliance é o aspecto onde existe a maior preocupação das empresas em ter controle, em ter alguém que tome conta disso dentro das empresas, porque sempre que eu estou fora de algum dos princípios, de alguma das regras, dos regulamentos, da legislação que o meu setor de atividade exige, eu estou expondo a minha empresa a riscos, e eventualmente a riscos muito grandes. Apenas a título de exemplo, sem nenhum juízo de valor, todos aí devem ter acompanhado o caso lá de Mariana, por exemplo, quando estourou lá aquela barragem, né? O que significa isso, né? Olha o custo, né? Olha o risco que a organização estava exposta do ponto de vista ambiental, especialmente, mas que traz as suas consequências não só financeiras, mas também criminais e de imagem, de reputação para a organização como um todo, né? Provavelmente em algum aspecto falhou lá o compliance dessa organização, que permitiu que acontecesse aquele acidente, e todos nós sabemos aí o custo, o impacto que teve para a organização e para a sociedade como um todo. A sociedade então vai lá e pune a organização, multa ela, porque ela de alguma maneira infringiu aquilo que é exigido de uma empresa do porte que é essa empresa que voluntário ou involuntariamente praticou, cometeu lá esse deslize, assim, em relação àquilo que é exigido das organizações. Então, por aí que as empresas estão se preocupando com a questão do compliance. O que a gente pode mergulhar um pouquinho mais aqui em relação a esses valores, né, que nós estamos comentando há pouco. Os próprios propósitos estratégicos das organizações vão definir expectativas dos acionistas, vão definir diretrizes para os negócios, para a gestão,
e de outro lado a estrutura de poder vai definir papéis, né, vai dizer quais decisões têm que ser compartilhadas, quem compartilha delas, e por fim uma preocupação dentro desse processo com a própria sucessão, porque um dos riscos que as organizações estão expostas no processo de governança é o risco sucessório, né? E aí tem algumas posturas que são exigidas das organizações em relação a cada uma dessas expectativas, a cada uma dessas dimensões aí. Para finalizar, essa questão da governança, o conceito de shareholders versus stakeholders, isso vem crescendo nos últimos tempos, o conceito mais do stakeholder e não somente o conceito do shareholder. O shareholder é o acionista. Então, até um determinado momento, todo o interesse que se procurava cuidar dentro da organização era o interesse do acionista, notadamente do controlador, mas do acionista como um todo, né? Esse é um modelo que tradicionalmente foi um modelo muito baseado na cultura americana. A cultura europeia, ela trouxe para nós um modelo que vai além da preocupação com o acionista, com o shareholder. A cultura europeia já há mais tempo se preocupa com o conceito do stakeholder, né? Ou seja, não importa o interesse do acionista, sim, mas outros interesses estão envolvidos e a gente tem que estar olhando esses outros interesses se a gente quer ter uma organização longeva, sustentável ao longo do tempo. Uma empresa que não considera os interesses dos seus demais stakeholders, provavelmente ela não vai se sustentar no mercado. Seja interesse dos seus clientes, seja interesse dos seus colaboradores, seja interesse da sociedade como um todo, em alguns aspectos representados pelo governo, mas no caso da sociedade a gente tem hoje questões ambientais, questões sociais, práticas trabalhistas e por aí vai. Isso vem muito então desse olhar mais europeu sobre o processo de governança. De novo, aqui a gente monta aqui uma espécie de uma matriz, onde cada um dos modelos é praticado. No caso, uma estrutura shareholder, onde o interesse e direitos dos acionistas estarão ou não atendidos, e num outro modelo baseado em stakeholders, onde interesses e direitos de outras partes estarão atendidos ou não, né? Então, as melhores práticas de governança recomendam que a gente preste atenção tanto no acionista quanto nos demais stakeholders que fazem parte da organização. Um marco importante na governança mundial foi um relatório chamado Relatório Caliburi. Isso aqui surgiu a partir da insatisfação com fundos americanos, ou representantes de fundos americanos que viram seus investimentos em risco, e então eles adotaram ou recomendaram algumas regras importantes dentro do processo de governança. A primeira delas se refere ao Conselho de Administração, que deveria ou deve ter controle rigoroso sobre a companhia, e monitorar a ação da direção executiva. A segunda recomendação é que as organizações tenham os chamados conselheiros não executivos, para que se possa ter um julgamento independente da ação do executivo. Quer dizer, se a governança define as relações de poder, na medida em que quem está na direção executiva está também no conselho, o conselho tem a função de controlar e comandar a direção executiva. Na medida em que o cara está misturando os dois papéis, ele está controlando ele mesmo, ou ele está avaliando o desempenho dele mesmo, daí surge um conflito de interesse. É admitida a existência de executivos que exercem cargos de direção, mas recomenda-se que aqui seja no máximo do diretor-presidente. As melhores práticas recomendam isso, no ideal até que não, mas eventualmente se admite isso. Mas busca-se evitar esse chamado conflito que tem entre as alçadas de poder aí, na medida em que, em tese, um conselheiro avalia
o conselho teria poder para admitir ou demitir os diretores. Se o cara é diretor e está no conselho, ele não vai demitir ele mesmo, apesar de que às vezes a gente encontra esse tipo de prática nas organizações. Encontra práticas, inclusive, do tipo, o presidente, alegadamente, para não ter conflito de interesse, não está no conselho, mas um diretor está no conselho porque é da família e assim por diante. Aí a gente fica perguntando, mas o diretor, ok, é da família, está no conselho. O conselho avalia, controla o presidente, mas o presidente, em tese, avalia, controla o diretor. Então fica aí um conflito que é difícil da gente resolver. E dever do conselho apresentar uma avaliação equilibrada sobre a situação da companhia, baseada em quê? Baseada em relatórios e controles. O conselho recebe do presidente, no processo de governança, a relação fundamental do conselho com a direção executiva da empresa através do seu presidente. É ele que presta conta para a diretoria, é ele que apresenta então os relatórios para a diretoria. Isso veio a ajudar muito a estabelecer boas práticas de governança e depois alguns institutos internacionais sugeriram uma série de práticas, uma série de procedimentos visando atender as melhores práticas de governança. Tem uma série delas aqui. O Código Brasileiro das Melhores Práticas de Governança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele define de uma maneira muito equilibrada, de uma maneira muito objetiva, inclusive, recomendações sobre melhores práticas que pode servir de apoio para as organizações que pensam em estruturar um processo de governança. E essas questões todas são abordadas, são discutidas nos programas de governança da Fundação Dom Cabral. Nós estamos com uma agenda para termos uma turma do programa aqui no Rio Grande do Sul nos dias 23 e 24 de outubro. Aqueles que se interessarem em aprofundar no tema, quiserem conhecer mais de perto, aí, trocar experiências, especialmente trocar experiência com pessoas que inclusive já estão participando de conselhos, com profissionais, os próprios professores da Fundação, normalmente são pessoas que atuam em conselhos, têm atuação ativa em conselho de grandes organizações brasileiras, ou assessoram conselhos de grandes organizações brasileiras. Acredito que esse programa poderá contribuir aí bastante para aqueles que têm interesse em aprofundar no tema, que sentem a necessidade de que suas empresas, seja por qualquer um daqueles fatores que a gente citou lá, seja fatores internos ou externos, estejam exigindo a estruturação de um processo de governança, o programa Governança Corporativa pode ser uma ferramenta muito interessante para isso. E para aqueles que eventualmente quiserem dar um zoom, quer dizer, ter um aprofundamento do que significa o processo de compliance dentro das organizações, nós também, na sequência, teremos um outro programa específico que aprofunda esse tema e que acontece daí aqui no Rio Grande do Sul no mês de novembro. É um tema atual, é um tema presente nas organizações e acredito que possa ser do interesse de muitos de vocês aí. A gente fica à disposição e agradece a atenção de vocês por estarem conosco aí. Acredito que o tema é de interesse de muitos. Muito obrigado.